dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos de forma contínua, de 1930 a 1945. Esse período foi um marco na história brasileira em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira, dividindo-se em 3 momentos, que foi o governo provisório de 1930 a 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937 e, por fim, o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Bom dia, eu vou falar hoje um pouco sobre a Revolução de 1930. Até o ano de 1930, vigorou-se no Brasil aquilo que foi conhecido como a República Velha. Foi o primeiro período republicano no Brasil. Como característica principal, centralizava o poder entre os partidos políticos e conhecida aliança política Café com Leite, entre São Paulo e Minas Gerais. Portanto, mantinha fortes vínculos com grandes proprietários de terra. De acordo com os políticos do Café com Leite, existia um revezamento entre os presidentes apoiados pelo Partido Republicano Paulista de São Paulo e o Partido Republicano de Minas Gerais. Os presidentes de um partido eram influenciados pelo outro partido, assim dizia-se, nada mais conservado que um liberal do poder. Em março de 1930 foram realizadas as eleições para presidente da República. Eleição esta que deu a vitória ao candidato governista Júlio Prestes. Entretanto, Prestes não tomou posse, pois a Aliança Liberal recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Prestes era decorrente de fraude. Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não tiveram reconhecimento dos seus mandatos. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejaram então uma revolta armada. A situação acabou agravando-se ainda mais quando o candidato à vice-presidência de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Como os motivos dessa morte não foram totalmente certos, foram motivos totalmente duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usá-la em seu favor, atribuindo a culpa à oposição, além da crise econômica acentuada pela crise de 1929. A indignação, deste modo, então aumentou e o exército, que por sua vez era desfavorável ao governo vigente deste tenentismo, começou a se mobilizar e formou uma junta governamental composta por generais do exército. No mês seguinte, em 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu com Washington Luiz, e o poder então foi passado para Getúlio Vargas, pondo fim à República Velha. Bom, eu vou falar um pouco sobre o governo provisório. Aconteceu em 1930 a 1934. O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. No período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos, ou seja, o poder federal, estadual e municipal. Os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela presença de tenentes nos principais cargos de governo, que tinha como medida finalizar e anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Mesmo derrotando as forças oposicionistas, o presidente convocou eleições para a Constituinte. No processo eleitoral, devido ao desgaste gerado pelos conflitos paulistas, as principais figuras militares do governo perderam espaço político e, em 1934, uma nova Constituição foi promulgada. A Carta de 1934 deu novos poderes ao Poder Executivo, adotou medidas democráticas e criou as bases da legislação trabalhista. Além dessa, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato. Agora vamos falar sobre o governo constitucional. Nesse segundo
se deu em volta de dois ideais primordiais: o fascista, conjunto de ideias e preceitos políticos e sociais, totalitário e produzido na Itália por Mussolini, defendido pela Ação Integralista Brasileira, a AIB, e o democrático representado pela Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Era favorável à reforma agrária, à luta contra o imperialismo e à revolução por meio da luta de classes. A ANL, aproveitando-se desse espírito revolucionário e com as orientações dos altos escalões do comunismo soviético, promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram a revolta dentro de instituições militares nas cidades de Natal, Rio de Janeiro e Recife, devido à falha de articulações e adesão de outros estados. A chamada intentona comunista foi facilmente controlada pelo governo. Getúlio Vargas, no entanto, cultivava a política de centralização do poder e, após a experiência frustrada de golpe por parte da esquerda, utilizou-se do episódio para declarar estado de sítio. Como uma medida, Vargas perseguiu seus oponentes e desarticulou o movimento feminista brasileiro. Mediante a ameaça comunista, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial, que deveria acontecer em 1917, anunciando outra calamitosa tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen. Getúlio Vargas anulou a Constituição de 1934 e desenvolveu o poder legislativo. A partir daquele ano, Getúlio passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo. O Estado Novo, que iniciou em 1917 e foi até 1945. No dia 10 de novembro de 1936, era anunciado em cadeia de graça do presidente Getúlio Vargas o Estado Novo. Início, então, foi a ditadura na história do Brasil. Sob o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs no país uma nova Constituição que ficaria conhecida como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia de tendência fascista. O golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto aos militares e teve o apoio de grande parcela da sociedade. Uma vez que desde o final de 1935, o governo reforçava sua propaganda anticomunista, alarmando a classe média, na verdade preparando-a para apoiar a centralização política que desde então se desencadeava. A partir de novembro de 1917, Vargas impôs a censura aos meios de comunicação, reprimiu as atividades políticas e perseguiu e prendeu seus inimigos políticos. Adotou medidas econômicas nacionalizantes e deu a continuidade à sua política trabalhista com a criação da CLT, que é a Constituição das Leis de Trabalho. Publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, todos em vigor atualmente. O principal acontecimento na política externa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. Fato este responsável pela grande contradição do governo Vargas, que dependia economicamente dos Estados Unidos. A derrota nas nações nazifascistas foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição do governo Vargas. Assim, a batalha pela democratização do país ganhou força. O governo foi obrigado a indultar os presos políticos, além de constituir eleições gerais que foram vencidas pelo candidato, isso é, o candidato apoiado pelo governo do general Eurico Gaspar Dutra. Chegava o fim a era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular. A Revolução de 1930 leva Getúlio Vargas ao poder. Ele se torna o presidente de um governo provisório, até a convocação de novas eleições.
Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O grande trunfo do novo governo é a atenção que dava aos direitos dos trabalhadores. Getúlio temia novas greves e revoltas que trouxessem ideias comunistas. O presidente cria a Lei da Sindicalização, que permite que todas as categorias possam se organizar em sindicatos para lutar pelos seus direitos. O Ministério do Trabalho coloca em prática a nova Lei das Férias e o novo Código de Menores, e Getúlio estabelece o voto secreto. Além disso, Vargas regulariza o trabalho das mulheres e libera o voto feminino. Em 1932, Getúlio combate a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que pedia o fim do governo provisório e a criação de uma nova Constituição. Vargas sai vitorioso. A nova Constituição é aprovada em 1934 com a Assembleia Constituinte. Getúlio é eleito por voto indireto para mais 4 anos de mandato. No ano seguinte, um movimento chamado Intentona Comunista tenta tirar Vargas do poder. Ele decreta estado de sítio e, em 1937, usa a tal ameaça comunista para buscar apoio das elites e impor uma outra Constituição, bem mais autoritária que a anterior. O próprio presidente dá um golpe de Estado. Começa aí o período ditatorial conhecido como Estado Novo. 1937. O Brasil se pergunta: quem será o sucessor de Getúlio? As eleições seriam no ano seguinte, mas o governo divulga um boato de que os comunistas teriam um plano para tomar o poder. Resultado: pânico na sociedade e apoio à permanência de Vargas no governo. Em novembro de 1937, Getúlio e seus parceiros impõem uma nova Constituição e implantam a ditadura do Estado Novo. Partidos políticos são fechados e os meios de comunicação controlados, todos submetidos à censura e aos interesses do governo. Mas Vargas mantém sua imagem de líder popular quando implementa, em 1943, a Justiça do Trabalho e consolida as leis trabalhistas, conhecidas até hoje como CLT. A CLT cria o direito ao salário mínimo, as férias anuais, a segurança e a medicina do trabalho. A Segunda Guerra estoura em 1939. Getúlio assina um acordo com os Estados Unidos para construir a CSN, a primeira siderúrgica brasileira. Em troca, permite que bases militares norte-americanas sejam instaladas no Nordeste. O Brasil se mantém neutro na guerra até 1941. Em agosto de 1942, se une às forças aliadas contra os países do eixo. Os aliados vencem a guerra contra as ditaduras, mas Vargas ainda comanda um governo autoritário no Brasil. A oposição cobra a volta da democracia. O presidente inicia a transição para um governo democrático, mas é surpreendido em 29 de outubro de 1945 por um golpe militar comandado por generais do seu próprio ministério. Longe do poder, Getúlio volta para São Borja, no Rio Grande do Sul, e apoia a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, seu ex-ministro da Guerra.